Deixa eu ver minha aba. Deixa eu só me aumentar aqui, peraí. Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo relacionada com foco extremo. Eu estou aqui hoje, meu nome é Ellen Verri, e eu estou aqui para te apresentar ferramentas práticas e decisivas que vão facilitar demais no seu processo de aprovação. O título da aula de hoje é os 5 passos para alcançar o foco extremo nos seus estudos. Perceba que não é qualquer tipo de foco a minha proposta de hoje. A minha proposta para você hoje é atingir o foco extremo na hora dos seus estudos. É conseguir concentração, atenção, desenvolvimento e principalmente resultado para acelerar o seu processo de aprovação. O que eu vou dizer hoje, e eu proponho que você fique até o final desta aula, acompanhe a meus passos e tudo que eu vou te falar, o que eu te proponho, que eu vou te apresentar é como você consegue acelerar a sua aprovação, diminuindo o seu esforço em 3 vezes, pelo menos, e aumentando a sua chance em 233%. E por que eu falo dessas porcentagens e desses números? Porque o que eu vou te falar aqui foi exatamente o que eu fiz para ser aprovada como auditora do PCDF. Órgão que eu trabalho hoje e amo demais da conta, tem uma qualidade de vida maravilhosa. E exatamente aqui, nesta aula, eu vou te mostrar o que eu fiz para chegar lá. E chegar lá de forma tão rápida. Por que tão rápida? Porque eu fui aprovada em 1 ano e meio como auditora do PCDF, estudando apenas 3 meses para auditor e 1 ano e meio estudando para concursos públicos. Aqui nós vamos falar também do seu foco atencional. Eu vou te explicar como é que você faz para proteger a sua atenção. Algo tão difícil de a gente ter hoje em dia, principalmente devido aos seus meios de comunicação, a celular, a internet, distrações internas que andam conosco mesmos. E nós vamos falar como a gente ter esse foco extremo, protegendo o seu espaço e tendo foco atencional e posteriormente a gente ampliar esse espaço atencional. E no final desta aula eu vou te falar como a gente chega lá, como a gente chega no foco extremo. E por que, mais uma vez, eu estou falando tudo isso, né? Porque não foi apenas eu que fiz o que eu vou te falar nesta aula. Foi os meus alunos, inclusive. Quando eu passei como auditora do Tribunal de Contas, eu fui procurada para dar entrevistas em diversos cursinhos, não só aqui em Brasília, mas em outros lugares. E baseado no que eu passei nas minhas entrevistas, baseado na busca contínua de vários alunos que me procuraram, que eu dei mentorias individuais, baseados em aulas presenciais e online que eu dou, baseado no feedback dos meus alunos, meus queridos alunos, baseado em tudo isso, o que eu vou te falar hoje vai te transformar de uma vez por todas para ter esse foco extremo. Eu te proponho mais uma vez, fique comigo até o final. Vítimas, lembre-se sempre, vítimas não vencem. A gente tem que ter ação massiva no nosso processo de aprovação. Nós temos que aprender a ser aprovado de uma vez por todas. E baseado nisso, no que eu vou te falar hoje, baseado na experiência dos meus alunos, baseado na minha experiência de vida como professor, como estudante, baseado em tudo isso, eu vou te apresentar como você pode, de uma vez por todas, obter esse foco extremo. Mas para a gente começar, antes de tudo, eu quero pedir licença para ler o depoimento de um aluno meu, do Orquestrando a Sua Aprovação, que é meu curso 100% online, que eu ensino exatamente um pouco do que eu vou falar aqui para você hoje. Ele fala o seguinte: Ellen, o curso e o que você ensina é muito completo, trabalha com várias áreas que até então eu desconhecia ou não dava a devida atenção. O aluno passa pela fase do pré, do ao longo e do pós de preparação de um concurso público. São muitos altos e baixos. E como são?
E para mim foi muito fundamental ter tido essa experiência. Obrigada, 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 Ellen, por nos proporcionar isso. A Bruna que falou isso, e eu quero te falar que que eu mostrei para ela, um pedacinho daquilo que foi mostrado, inclusive, no meu curso, orquestrando a sua aprovação, eu vou te apresentar nessa aula de hoje, que ao final, se você seguir, se você começar a praticar tudo que eu vou te explicar, e vai ser explicação de forma detalhada, você vai conseguir ter chances de acelerar o seu processo de aprovação, se blindando no seu foco atencional para ter o foco extremo nos seus estudos e conseguir o concurso tão sonhado. Antes de começar a nossa aula em si, eu quero que vocês também me dêem licença para falar um pouco sobre mim. E por que eu estou querendo falar um pouco sobre mim? Porque eu quero que vocês entendam que eu sou exatamente como você. Às vezes você me olha hoje em dia, acha que eu sou diferenciada, que eu tive um certo talento, eu vou te falar e vou te provar que não. Então, para isso, eu quero contar um pouco da história da minha vida. Eu nasci de uma família, né, de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E eu nunca contei com a presença da minha mãe. Até hoje eu não conto. Eu morei com meu pai e com uma madrasta dos 6 anos até os 17 anos e fui estudar fora, né? Eu fui fazer uma faculdade fora, em São José do Rio Preto. Quando eu estudava para o vestibular, eu escutei várias vezes que eu tinha dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque eu realmente nunca fui a mais inteligente da sala, mas eu sempre tive uma disciplina ferrenha para estudar, para querer ser algo melhor. E porque eu estudava demais, inclusive em casa, algumas pessoas me criticavam, falavam que eu não tinha aquela capacidade como algumas pessoas tinham de quê? De estudar pouco, estudar quase nada e ter resultado, e ser aprovado no vestibular, que é na época que eu passava. Depois de muitas dificuldades, eu passei numa faculdade pública. Eu formei em São José do Rio Preto. E uma vez que eu fui aprovada, eu fiquei 5 anos na faculdade, passei, vamos dizer assim, não necessidades financeiras nessa época, mas como eu falo, algumas dificuldades psicológicas, sofri muito, tive muita indecisão contra mim mesmo, não sabia com quem contar. A única pessoa que eu pude contar na época foi com a minha irmã, porque minha família sempre foi muito desestruturada. A meu maior medo quando eu saí da faculdade era de ficar desempregada. Eu tinha um medo feroz de ficar desempregada. E o meu maior medo é ter que voltar a morar com a minha família em Goiânia, de onde eu nasci, de onde é a minha cidade natal. Voltar a morar com meu pai, com a minha madrasta, mas justamente porque o ambiente familiar era muito opressor. Eles, assim, vamos pensar, eu me sentia muito mal e eu falo muito isso psicologicamente. E por causa disso eu tinha um desespero, gente, desespero de não ser mandada embora e de conseguir o meu primeiro emprego. Conseguir o meu primeiro emprego, trabalhei cerca de 10 anos na iniciativa privada. Ocorre que em maio de 2012 eu fui de uma hora para outra demitida na iniciativa privada. Confesso para você que foi o dia, talvez, o dia mais infeliz da minha vida. Posteriormente, eu vi que foi o dia mais feliz da minha vida. E por que aquilo aconteceu comigo? Como é que eu me senti? Eu me senti a pessoa mais perdida e desesperada na face da terra. Eu tinha uma reserva financeira, não sabia o que fazer. Eu lembro que eu saí da fábrica, eu trabalhava no chão de fábrica, eu saí do chão de fábrica, as pessoas que eram consideradas minhas amigas, de repente, viraram as costas, eu já não tinha mais amigos, eu não tinha família, eu estava extremamente desestruturada, sem saber o que fazer, desesperada, totalmente sozinha. Fiquei cerca de um mês pensando o que ia fazer a respeito. E pensei em estudar para concursos públicos. No começo foi extremamente difícil decidir estudar para concursos públicos. Tinha uma reserva financeira que eu duraria durante 3 anos apenas. E depois dessa minha decisão, estudando 3 anos, durando 3 anos, eu querendo, né, estudar para concurso público, eu duraria 3 anos, ou eu passava num concurso público, ou eu passava fora. Baseado nesse desespero, eu fui obrigada a aprender a passar de maneira rápida.
E eu estudei todas as técnicas possíveis e imagináveis de estudo para que eu fosse aprovada no próximo concurso. E baseado nisso, eu aprendendo como se aprende, após 9 meses eu fui aprovada com analista do DENIT. Posteriormente, através de tropeços, através de acertos, depois de 1 ano e meio de maneira geral, depois de 3 meses estudando, eu passei para auditor do Tribunal de Contas e para analista, inclusive, do Tribunal de Contas, os órgãos que eu trabalho hoje. Eu tenho certeza, gente, eu tenho 2 filhos pequenos hoje. Eu falo com toda a certeza da minha vida. No dia que eu passei no TCDF, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que eu abri os meus braços e falei para Deus, Deus, não, obrigado, não precisava de tanto. Foi o maior alívio que aconteceu na face da minha vida. Eu não tive sentimento melhor que aquilo pudesse acontecer. Eu senti um alívio gigantesco. Aquele dia, aquele meu dia do basta, aquele dia que eu fui demitida, aquele dia que eu fui humilhada, aqueles anos que eu passei sendo humilhada, sendo assediada, aquilo acabou ali. Foi tirar com mão aquela tão sonhada paz, aquela tão sonhada tranquilidade chegou com a minha aprovação no TCDF. E exatamente por isso que eu comecei, a partir dali, a ajudar alunos, eu comecei a dar aulas, comecei a monitorar pessoas para orquestrarem, para acelerarem o processo delas de aprovação. Baseado nisso, neste ano eu criei um curso 100% online, que chama Orquestrando a Sua Aprovação. Neste curso eu mostro como os maestros eles podem ser protagonistas da sua história. Eu mostro exatamente o passo a passo de tudo aquilo que eu fiz. Eu consegui ajudar alunos como o Alisson, que tinha muita dificuldade com português e discursivo. A Iane, que já era minha aluna de coach, que queria saber mais, que queria saber através de um método, onde encontrava essas respostas por todos os questionamentos quando estudava para concurso público. Quando eu queria planejar um estudo, um ciclo de estudo, quando eu queria saber como estudar, saber como é que fazer uma redação, saber como corrigir uma redação, fazer um simulado, saber exatamente o passo a passo. Foi exatamente isso que eu mostrei para a Gisele, que ela é uma militar, exatamente como se faz para conhecer como se faz uma prova. Foi através disso que eu mostrei também para o Jefferson como se planeja e se executa bem a sua forma de estudo. E também foi através disso que eu mostrei, por exemplo, para a Maria a técnica de modelagem, até por isso que ela me chama de modelo, ela me chama de espelho. Então, baseado em tudo isso, baseado no que eu aprendi, baseado na minha experiência de vida, baseado nos meus anos estudando para concursos públicos e ensinando alunos a serem aprovados e principalmente em terem resultados, eu vou te mostrar aqui nesta aula esses 5 passos que vão ser transformadores no seu processo de aprovação, tá bom? Antes da gente começar o nosso primeiro passo, eu quero apresentar um conceito para vocês, que é o conceito do nosso espaço atencional. Espaço atencional é exatamente isso que você está vendo aqui nesse exato momento. É uma bola, certo? Que dentro dela você tem que proteger totalmente os seus pensamentos, seus sentimentos e seu comportamento. Dentro desse espaço amostral nós temos 2 opções. Ou a gente tem a postura de foco total, que é o que a gente quer nesta aula, ou a gente tem a postura de ficar totalmente desprotegido. E é o que a gente não quer nesta aula e não quer nos nossos estudos. E como é que a gente consegue esse espaço atencional total? É a gente concentrando em apenas uma única coisa naquele exato momento. Quando a gente tem vários pensamentos, vários comportamentos, várias distrações acontecendo ao mesmo tempo, e eu falo isso tanto internamente quanto externamente, nós temos as distrações. As distrações seria como um câncer para a nossa concentração, para o nosso cérebro.
O que nós temos que entender é que nós temos que proteger esse espaço amostral, esse foco externo, esse espaço atencional, e temos que proteger no sentido, inclusive, de não entrar a tais distrações. As distrações, uma vez que estão dentro do nosso espaço atencional, nós temos que eliminá-las. E exatamente aqui, nesta aula, que eu vou te ensinar como é que a gente vai eliminar essas distrações, como é que nós vamos eliminar esse câncer para o seu cérebro hoje. Tá bom? Eu quero que vocês entendam mais uma vez, o espaço atencional seu é um espaço que você deve proteger para que nada de ruim entre e principalmente o que está dentro se concentre em apenas uma única coisa. Para quê? Para você ter profundidade, uma palavra essencial para quem estuda para concursos públicos, principalmente de alto nível. Nós precisamos ter profundidade no nosso processo, inclusive de estudo. E o primeiro passo que eu quero falar para você desses 5, tá? Seria a organização. E por que dessa organização? A organização, ela é muito importante porque é ela que vai nos dar clareza. Olha aqui para mim, com muita atenção. O seu cérebro, ele precisa ter clareza em tudo que ele faz na vida dele, inclusive estudando para concursos públicos. Coloque a pessoa mais confiante na face desta terra. Se você colocar essa pessoa no escuro, ela não consegue fazer absolutamente nada. E para que a gente tenha essa organização, e eu preciso da clareza no meu processo, tá? A organização leva a clareza e a clareza leva a tal da organização. E como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que você tem que ter consciência é que pesquisas mostram que nós somos preguiçosos, sim. Nosso cérebro, nós seres humanos, somos de naturezas preguiçosos. Se a gente tiver 20 segundos, por exemplo, de dificuldade de fazer uma coisa, nós tendemos a desistir. Isso é científico. Se você está aqui morrendo de fome, vê uma comida na sua frente, uma comida, um junk food na sua frente, o que você vai fazer? Se você tiver isso daqui na sua frente, é muito mais fácil você pegar aquela comida ruim, comer, do que ir lá na geladeira preparar uma salada para você. Então, se você não tivesse um ambiente preparado de estudo na hora de estudar, se você não mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante para você, você não vai se organizar, você não vai ter a tal da clareza tão necessária. Você tem que mostrar para o seu cérebro quem manda no seu processo de estudos. E você tem que mostrar o tempo todo como isso é feito, através da organização. Eu quero que você entenda isso, que você tem que dar clareza e se organizar o tempo todo para o seu cérebro. Amanhã eu vou estudar português, 4 horas da manhã que eu acorde. Meu livro, meu caderno, tudo tem que estar na mesa, pronto. Por quê? Porque imagina, naquela bagunça, a casa pode ser uma bagunça, mas seus estudos não. Sabe por quê? Porque você tem que mostrar para você mesmo e para o seu cérebro que é importante, aquilo importa. Aquilo é importante para você. Então, se é importante, comporte-se como uma coisa importante. Veja o seu estudo como algo importante e organize-se. Prepare o seu terreno, faça aquilo ser fácil. Não torne aquilo mais difícil do que poderia ser. Então, a sua obrigação é se organizar e dar a tal clareza antes de começar. Para que na hora que comece, a coisa flua e você não tenha que ficar perdido na tal da bagunça. Caso você estiver, ao contrário do que eu falei, várias coisas espalhadas, ter essa bagunça, não só, eu falo organizacional, do ambiente organizacional, mas essa bagunça mental, não vai ter outra saída senão a confusão mental. Não vai ter outra saída de, na hora de uma prova, você errar o conceito, esquecer o mãozinho que estava lá,
Ou na hora de uma prova, você dá um branco de maneira geral. Ou na hora de uma prova, você não sabe nem por onde começar a responder uma discursiva. Por quê? Porque você não está com a tal da clareza. Eu vou dar o meu exemplo, gente. Eu sempre estudei. Eu sou uma pessoa extremamente desfocada, tá? Para antecipar. E sou uma pessoa extremamente desorganizada, tá? Então, eu me policio o tempo todo para me organizar. Mas em relação aos meus estudos, eu sei exatamente onde está cada assunto, inclusive que eu dou aula há 5 anos, quando eu estudava para concursos públicos. Hoje a gente fala no trabalho de lei de improbidade administrativa. Eu sei exatamente onde estava lá, que era uma ação civil, não era uma ação penal, por exemplo. Eu estou falando para vocês a importância disso de algo que foi 10 anos atrás, porque eu consegui dar a tal clareza para o meu cérebro, não apresentei a confusão mental e não apresentei esse espaço amostral dessa maneira, essa confusão com várias ideias, várias distrações. Eu não deixei entrar no meu cérebro várias distrações que estavam importunando e estavam atrapalhando. Grava aí, tá atrapalhando os seus resultados. E você não precisa mais nada que atrapalhe os seus resultados. Já bastam coisas demais, já bastam barulhos demais, tanto externo quanto interno. E isso está, de fato, atrapalhando. E você é o responsável para organizar. Você é o responsável para dar essa clareza. Combinado? Esse é o nosso primeiro passo, organização. O segundo passo é a gente estudar através de uma técnica. Na verdade, eu criei esse nome, né? Que é a técnica Pomodoro de estudos aplicado em concursos públicos. Quero dizer essa técnica. O nosso cérebro, ele não pode se cansar. Você tem que trabalhar a favor do seu cérebro, do meu cérebro. A gente tem que trabalhar de acordo com a eficiência. E também é baseado em dados. Tem um tempo máximo de 50 minutos. Então, se você, o bambambam, que estuda 12 horas de português líquidas por dia, sem intervalo, como eu digo, o Robocop ou o Pinóquio, não sei, eu quero te falar tá, que você está errado. Você precisa descansar, porque é comprovado, não sou eu que estou falando, é a ciência que fala que após 50 minutos seu de estudo, o que vai acontecer com a sua eficiência? Você está jogando tempo fora. Você está sendo ineficiente nos seus estudos. Então, essa técnica, que é aquela técnica do Pomodoro, inclusive aquele despertador que eu usava na cozinha, né, que é um Pomodoro, que era um tempo inicial de 25 minutos. Quando eu comecei a estudar, eu estudei muito sobre técnicas de estudo. E essas técnicas justamente falam isso. Depois de uns 25 minutos, em uma atividade normal, a gente perde o foco. Mas para concurso público, 25 minutos é um tempo baixo. Quando a gente está começando a entrar no fio da meada, acabou os 25 minutos. Então, baseado nisso, baseado nesse estudo científico, baseado na minha experiência de aprovação rápida, não é qualquer tipo de aprovação, eu te falo, estude em blocos de 50 minutos. Depois desses 50 minutos, o que eu quero que você faça? Descanse pelo menos 10. Ah, Ellen, mas eu não consigo estudar 50 minutos, eu tenho problema de falta de concentração, falta de atenção, falta de foco, todos os barulhos estão desorganizados, como eu falei lá no passo 1, dentro de mim e fora de mim. O que eu faço? Comece com hábitos atômicos, que a gente chama de hábitos minúsculos. Tem gente que não estuda 2 horas porque escuta que certo é estudar 4 horas e por causa disso não faz nem as 2. O que eu quero te dizer é que você tem que começar a desenvolver o hábito de estudar. Não adianta ficar parado pensando que o certo é X ou que o certo é Y. Você tem que criar o hábito de estudar. E há um conceito muito importante na ciência, que é o conceito dos hábitos atômicos ou os hábitos minúsculos.
você não está fazendo por estudar, você está fazendo para desenvolver um hábito de começar a estudar. Tem gente que eu conheço, gente, alunos meus, que começam do zero, ou alunos meus que entram em depressão profunda e não conseguem ler um livro, abrir uma página de livro que seja, após uma grande reprovação. Inclusive, isso já aconteceu comigo, mas você tem que retornar, você tem que se refortalecer e começar. Não sei se você sabe, mas hábitos minúsculos, como por exemplo, passar o alfinetar em um dente só, fazer um apoio só, ou a ler uma página de um livro, já faz todo o diferencial para você desenvolver esse hábito e colocar esse hábito dentro do seu espaço atencional para depois protegê-lo. Então a ideia é que comece nos 5 minutos. Não consigo nos 50, comece nos 5. Depois vai para o 10 e assim vai chegando nos 50 minutos. Com o passar do tempo, eu garanto, isso vai vir. Isso começou comigo antes de estudar para concurso. Eu queria voltar a ler. Não conseguia ler nem que seja 20 minutos, né? Vamos dizer, por dia. Eu comecei no meu 5. Depois fui para o meu 10. E assim eu faço com tudo hoje em dia. Estou com dificuldade de começar a meditação, voltar na meditação, começa com 2 minutos. E nos estudos tem que ser assim, que você tem que ter essa habilidade de praticar o hábito. Combinado? Então, o segundo passo, usar a técnica do Pomodoro, que é do tempo de 50 minutos, e crescendo com isso ao longo de uma semana, 2, um mês, ir no seu tempo, mas melhorando pelo menos 1% a cada dia. Por quê? Porque nós temos um crescimento exponencial. Você acha, 1% a cada dia é muito pouco. Não é, gente. A técnica dos juros compostos provam que ao longo de um ano é 3.500%. E exatamente isso que eu te proponho. Primeiro momento, organizar o seu espaço, o seu barulho interno, o seu barulho externo. No segundo momento, é você usar essa técnica de estudo, de estudar pelo menos 50 minutos, chegar nos 50 minutos através do desenvolvimento de hábito, caso você precise de hábitos minúsculos. O terceiro passo é elimine as distrações. Nós falamos do nosso espaço atencional. Nós não podemos deixar que as distrações entrem no espaço atencional. Então, limite essas abas abertas no no seu navegador, celular, apenas no modo avião. Se você tem filhos, gente, eu sei que eu tenho um filho que é o tempo todo. E caso você tenha filho, e seja o seu filho não está com você, for algo urgente, vira o celular para cima, caso tenha que tocar, vai tocar e você vai ver. E a pessoa liga só se for urgente. Ninguém vai morrer porque não olhou o WhatsApp, que não olhou o Instagram, que não olhou a atualização no Facebook. Proteja aquilo que é mais precioso em você, que é a sua atenção. Você precisa ser protagonismo do seu estudo. Você precisa proteger a sua atenção. Então, você tem que fazer aquilo ser mais fácil. Você não pode dificultar esse início. Outra coisa é usar fone de ouvido, mostrar para as pessoas que aquilo é importante para você. Inclusive, mostre para você, para o seu cérebro, para a sua aprovação, que aquilo é importante. Você não tem postura, você não sabe se blindar. Qualquer pessoa, qualquer distração, qualquer convite te faz te sair dos eixos. Por quê? Porque você não consegue se blindar e você precisa aprender a fazer isso para ter resultado. Por quê? Ela falou assim, porque para conseguir alguma coisa, gente, a gente tem que sacrificar outra.
A gente tem que proteger o que é mais precioso da gente, que é a nossa atenção. Então, se você tem que praticar essas ferramentas, inclusive que eu estou falando hoje, para que você comece a ter a transformação que você tanto quer. Não adianta ficar reclamando para sempre que não passa no concurso público, reclamando para sempre do professor, da técnica, da discursiva, do CESP, que seja. Não adianta se você não muda, se você não está disposto a mudar. Se você não passa a ter postura de o quê? De pessoa que é de sucesso. Pessoas de sucesso comportam-se, têm comportamento, ações de pessoas de sucesso. Ela sabe se blindar, sabe ter postura no seu processo de aprovação, inclusive na hora dos seus estudos. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, músicas, né? Muitos alunos me perguntam, como é que eu posso me blindar? Como é que eu posso me proteger? E coloca um papel na porra da porta do seu quarto, entendeu? Manda ninguém te atrapalhar nenhum tempo, entendeu? Gente, vai pro trabalho. Quantas vezes, minha vida toda indo pro trabalho, voltando pro trabalho, depois que foi aprovado no elite, era só escutar um áudio de aula, gente. Não existia isso. E música, eu escuto música hoje, gente, olhe lá. Eu dou aula, vocês sabem disso, eu dou aula de auditoria governamental e controle. Gente, eu juro para vocês, até hoje eu escuto música direito. E quando eu escuto, só em língua que eu entenda, porque quando eu estou fazendo algum processo no meu trabalho. Entendeu? O resto do tempo, gente, é estudar. Escutar a aula gravada por uma pessoa, um bom professor, escutar a aula gravada por você, escutar alguma jurisprudência, doutrina. Você quer passar, não quer, minha gente? Você quer passar, tem que fazer acontecer. Ficar parado escutando música de um lado para o outro, reclamando da vida, reclamando de banca, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ter postura, você tem que proteger o seu espaço amostral. Você tem que eliminar essas distrações, fazer aquilo se tornar fácil. Porque se você não mudar, ficar nessa reclamação toda, se comportar como a média vem da palavra medíocre, mediano. Por que os medíocres não passam? Porque justamente são medianos e vão continuar para sempre. Você quer ser mediano para sempre? Você quer ficar para sempre na rabeira, vendo seus amigos passarem? E você não? Então você tem que fazer acontecer. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Proteja o seu espaço amostral, atencional e elimine as distrações. Um exercício prático que eu gostaria que vocês fizessem a partir desta aula, tá? E ao longo dessa semana, nós estamos na segunda-feira, eu gostaria que vocês tornassem qualquer tipo de distração que entrar no seu celular insuportável. Isso eu aprendi num curso que eu faço bastante curso de reprogramação cerebral. E eu que aprendi isso num curso e eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês façam esse exercício para você, de uma vez por todas, tornar as suas distrações insuportáveis. Isso que eu fiz, porque eu, Ellen, conforme eu falei para vocês, sou uma pessoa desfocada, sou uma pessoa que tem problema com WhatsApp, com internet, sou uma pessoa que quer ficar ligada o tempo todo. Então, o que eu fiz, tá? Ao longo de uma semana, e proponho que você faça para já começar a ter resultados em relação à proteção do seu espaço amostral e eliminar distrações. Eu quero que você anote todas as notificações que você tiver ao longo desta semana em um papel. Receber um WhatsApp, anota, tem um papel, assim, sempre um papel, uma caneta, onde que você for, no bolso, na bolsa, em qualquer lugar. Qualquer distração, qualquer notificação, anote. Você vai ver que você nunca mais quer ver notificação chegando, porque não sei se você sabe, mas em média, a cada 1 minuto chega pelo menos 15 notificações no nosso celular. Você imagina qualquer questão que seja de exercício de grupo, qualquer corrente que fala bom dia, boa tarde, boa noite, o inferno de aba 4, qualquer pessoa que procura te distrair, você parar, você tirar seu espaço amostral, seu foco, da sua atenção naquilo que precisa, entendeu? Para focar naquilo. Um exemplo que eu tenho muito bacana, eu gosto muito, é para a gente entender como é que funciona quando a pessoa é multitarefa, ou quando uma pessoa ela fica o tempo todo quicando para um lado, encosta na parede, é o tempo da atenção. Perceba que o tempo que ela vai, que ela volta, é a maior parte do tempo, mas o tempo que ela quica lá, que é o da atenção, ou seja,
absolutamente nada. Cada vez que você para, cada vez que você desprotege o seu espaço atencional através das distrações, você está matando a sua produtividade. Você está matando, aniquilando o seu foco nos estudos. E você, por consequência, está acabando com a sua chance de ser aprovado de forma rápida, de forma acelerada em um bom concurso público. Então, tenha postura para fazer, inclusive, esse exercício aqui de eliminar o seu foco, suas distrações, eliminar de uma vez por todas essa incapacidade sua, inclusive de dizer não para aquilo que chega a todo momento e vai estar procurando o quê? Destruir aquilo que é mais importante e sagrado, que é a sua atenção. Prosseguindo. Quarto passo, e para mim, um dos mais importantes. Coloque sentimento. Se me perguntarem qual das coisas que mais me fez ser aprovada rapidamente, igual eu falei para vocês, no concurso de auditor do TCDF, eu falo com toda certeza do mundo, foi o amor que eu tive pelos estudos. E exatamente esse amor que eu procuro mostrar todos os dias para as pessoas que me acompanham no Instagram, para os meus alunos do Orquestrando, e os meus alunos presenciais online. E eu acho que a coisa mais importante que a gente pode dar para a gente mesmo é o conhecimento do estudo. E você tem que aprender a colocar sentimento e a colocar intenção naquilo que você faz, em tudo, principalmente nos estudos. Então, uma coisa que eu fiz, igual eu falei para vocês, ensinei os meus alunos a fazerem. E primeira coisa é a gente ver o nosso nome, a gente acreditar que é possível. Se você, assim como eu, tá, estuda para concursos públicos, quando eu estudava para concursos públicos, não se sente preparado para ser um auditor do Tribunal de Contas, um auditor da Receita, um procurador do Estado, bem-vindo à vida real. Ninguém se sente preparado. Mas a gente tem que acreditar que aquilo é possível. Então, uma coisa que eu fiz ao longo de todo o tempo dos meus estudos, a partir do primeiro dia que eu sentei para estudar para concurso, foi isso. É ver o meu nome no Diário Oficial, no caso do DODF, ou Diário Oficial da União. Como é que eu fazia isso? Eu colocava numa folha sulfite com a minha mão, com a minha letra, lembrando que estudos científicos mostram que aquilo que você escreve é muito mais memorizável por você do que digitado, do que lido no computador, tá? Eu escrevia Ellen Veg Lopes, primeiro lugar no concurso de auditor de controle externo. Tem muitos alunos meus que eu passo essa técnica, erro o cargo, erro o órgão, mas não. Eu quero que você, toda vez, antes de começar seu estudo e antes de dormir, tá? Você visualize o seu nome no diário oficial. Por quê? Porque para o atingimento de qualquer objetivo na nossa vida, qualquer um, tudo é antes um ato de fé. Tá bom? Eu quero que vocês gravem isso e eu quero que vocês se tornem capazes de serem aprovados. Eu, Ellen, nunca estudei para nenhum tribunal de contas, para nenhuma controladoria deste mundo, mas mesmo assim eu colocava eu em primeiro lugar. Ah, Ellen, você passou em primeiro lugar? Não passei, mas passei dentro das vagas. Passei com meu nome lá sem ser contadora ou advogada, eu sou engenheira de alimentos. E passei com, assim, 3 meses de estudo. E mais do que isso, se alguém te falar que você não consegue, você vai mostrar que essa pessoa está errada. É a melhor maneira de fazer isso, inclusive quando eu fiz. Quando eu estudava para o concurso CCDF, 3 meses antes da prova, 2 semanas antes da prova, 3 meses que eu estudei para a prova, o meu marido chegou em casa um dia e falou assim, Ellen, eu acho melhor você parar de estudar. Porque o meu primo, que estuda para concursos públicos, ele falou que para esse tipo de concurso público, só advogado e contador que são aprovados.
Eu duvido, não quero que você se frustre, mas eu duvido que você faça. E eu provei para eles que estavam errados. Apesar de reprovações, apesar de acordar 4 horas da manhã, apesar de escutar que às vezes eu tinha dificuldade porque eu estudava demais, apesar de tudo, eu consegui. E é exatamente isso que eu quero que você prove para você mesma, através da visualização e para as outras pessoas. Porque se alguém passou, se eu passei, não sou contadora, não sou gênia, não sou, tem nada acima da média, nada, nada, nada. Quem me conhece sabe disso, tá? Sou uma pessoa extremamente normal, assim como você. Se eu conseguir, você consegue. Mas antes de tudo, coloque sentimento, coloque amor nos seus estudos e se visualize no outro, tá? E no segundo momento, eu quero que você faça meditação de 2 minutos. Ah, Ellen, eu tenho que transformar em Buda? Não, gente. Meditação significa que você ter atenção, pelo menos por 2 minutos, nem aconselho mais, na sua respiração. Estudos científicos mostram que a melhor coisa para a nossa memória, para a sua memória, para a minha memória, é a meditação, é a respiração profunda, é o fato de você estar presente. Você vai ler um conteúdo do seu estudo, você não vai precisar ler 10 vezes, porque você, uma vez que você lê, você vai lembrar daquilo que você está lendo. E eu não estou pedindo para ninguém ser Buda, mas para que a gente consiga, porque blindar o nosso espaço atencional. Nós precisamos proteger o nosso espaço atencional. Nós não podemos deixar a bagunça entrar no nosso espaço atencional. E para isso, nessa meditação, você tem que agradecer e proteger o seu espaço atencional. E agradecer o quê? Agradecer a oportunidade, inclusive, de estar enxergando e escutando uma aula como essa. Agradecer a oportunidade de estudar para concursos públicos, para ser uma pessoa melhor. Agradecer se você já é concursado. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com a gente. Um sentimento que se expande, que nós estamos trabalhando a expansão dos seus sentimentos para os estudos, é a gratidão. Não há nenhum sentimento maior capaz de expandir qualquer coisa boa a não ser a gratidão. E além disso, em dissipar, em aniquilar qualquer sentimento ruim, de angústia que você tenha porventura um limão na garganta devido a uma reprovação. Então, baseado nisso, eu quero que você entenda a importância de colocar sentimento nos seus estudos, blindando o seu cérebro e aumentando, expandindo esse espaço atencional através da visualização e depois da expansão através do que? Do processo de meditação com agradecimento. E por último, não menos importante, talvez uma das mais importantes, eu quero que você se torne um especialista. O que eu quero que você faça? Eu quero que você case com 5 matérias. E o porquê que eu estou falando isso? Quando a gente, por exemplo, está com uma dor de barriga, o que eu vou preferir? Ir num clínico geral ou um médico especialista na minha barriga? Com certeza eu vou preferir um médico especialista na barriga. Se você quer ser auditor, que é um cargo especialista, se você quiser ser um procurador, se você quiser um policial, se você quiser ser agente que seja, qualquer coisa que você queira, você tem que ser especialista, você tem que ser muito bom naquilo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Você tem que se preocupar com o que é fundamental. As pessoas, elas querem saber o complexo do detalhe, mas na hora do vamos ver, elas não sabem o básico. Em concursos públicos são aprovados que aqueles que são excelentes. Não tem como você ser excelente, por exemplo, gente, estudando 19 disciplinas para auditor.
Ah, eu sou bom em tudo, não existe isso. Você tem que ser muito bom em matérias específicas. Ele não vai dar tempo. Eu te garanto que vai dar tempo. Sabe por quê? Porque se for muito forte nas matérias básicas, nas matérias fundamentais, no feijão com arroz, bem feito, muito bem feito, as outras matérias se tornam fáceis. As outras matérias são ramificações desse núcleo, dessa base. E a chance que você tem de estudar ela de forma rápida é muito maior. O que eu vejo alunos estudando 7 anos para concursos públicos. Você pergunta o conceito de direito administrativo, o que é um ato administrativo complexo, a pessoa não sabe, porque ela se empenha tanto saber a complexidade, não sabe a base daquilo que está acontecendo, daquilo que deve ser focado. Então, eu quero que você concentre e, principalmente, dê importância no que é fundamental, no que é básico, no seu feijão com arroz e faça fazer aquilo muito bem feito. Eu quero que você torne-se um especialista e não um generalista. E para isso, para te exemplificar, eu coloquei aqui para você, para aquelas pessoas que estudam para a área de gestão e área de controle, que é a área que eu atuo, inclusive, a área que eu exerço, né? Que eu sou auditora do Tribunal de Contas, para essa área, por exemplo, gente, as matérias básicas, que todo mundo que é auditor de um Tribunal de Contas, ou auditor de maneira real, que é auditor da Receita que seja, gente, tem que ter conhecimentos sedimentados, fortes, concatenados, de matérias como português, direito constitucional, direito administrativo, a administração geral e AFO, por exemplo. Ellen, mas o direito penal, o direito civil, processual civil, a contabilidade. Gente, se você não sabe o direito constitucional bem, se você não sabe a administração financeira bem, como você vai conseguir entender a tal da contabilidade, inclusive na administração pública? Você tem que se fundamentar, se ser especialista nessas áreas. Ah, eu vou estudar essas áreas para sempre. Não, gente. Tudo tem seu tempo. Uma vez que você se torna especialista nessas áreas, você vai para as outras áreas. Combinado? Então, eu falei aqui nossos 5 passos para que a gente consiga ter o foco extremo nos seus estudos. O primeiro passo foi a organização. Você tem que abafar os barulhos que não estão no interior de você e externamente de você. E a responsabilidade é sua. O segundo passo é estudar através das técnicas de Pomodoro de estudo, através do estudo de 50 minutos e desenvolver os hábitos atômicos. O terceiro passo, nós falamos, é você eliminar as distrações. É o que eu chamo de tique, telefone, internet, celular. Você tem que blindar-se contra isso. Você tem que se tornar as suas distrações insuportáveis. E eu falei daqui, no quarto passo, que eu considero, vou voltar aqui, porque eu considero um dos mais importantes é colocar sentimento naquilo que você estuda. E o quinto passo é casar, amar as 5 matérias. Chamar de vez em quando uma delas para jantar. Tem dias que uma vai ficar chateada, outras não, mas no começo, você que está começando do zero, ou você que não tem resultado nenhum, um dos seus grandes problemas é que você não está focando no seu feijão com arroz. Gente, eu tenho dezenas de exemplos práticos para te dar a respeito de técnicas de estudo, de como você aprende, de estudo ativo, de foco extremo, concentração, disciplina, planejamento, de aba 4. Mas o nosso tempo é muito curto. Eu valorizo muito, muito, muito o seu tempo. E exatamente por isso que eu criei um curso 100% online, que eu quero pedir para vocês a oportunidade de apresentar. Tá? Eu quero que vocês entendam que eu criei esse curso online o maior amor do mundo. E esse curso, como alguns já sabem, ele se chama Orquestrando a Sua Aprovação. E por que eu dei esse nome para esse curso online? Porque eu acredito que estudar para concursos públicos é que nem um maestro, que ele rege uma orquestra. Ele impressiona o compasso e a velocidade
exata para os seus músculos, e para a obra, para a execução da obra. Não é só estudar que passa, gente. Eu asseguro para vocês, tem formas exatas, certas de estudar, de aprender, de desenvolver esse amor que eu tanto falo para o estudo para concursos públicos. O maestro, muitas vezes, ele tem que dar as costas para a plateia, ele tem que blindar-se. E o que eu vejo muito isso, gente, dos meus alunos presenciais e os meus alunos de coach que eu atendi, os alunos do orquestra, grande dificuldade, essa capacidade de posicionar-se diante dos estudos, é se concentrar, saber ter essa postura. É justamente por isso que eu criei um curso baseado em todo o desenvolvimento científico do cérebro humano, baseado em estudos científicos, baseados em evidências, em comprovações, o que pode e deve dar certo na realização dos seus estudos. Esse curso, eu proponho para você um método. Eu proponho para você um passo a passo, exatamente através de um método, através de passo a passo, através de um acompanhamento meu, eu consigo acelerar o seu processo de aprovação em 233%, porque a média das pessoas que passam no concurso de auditor é de 5 anos, o meu foi 1 ano e meio, tá? Com 3 vezes menos de tempo que isso. E por que eu procurei fazer isso? Baseado na busca constante, baseado no meu tempo ficar cada vez mais escasso e baseado num curso de excelência que eu quis criar para os alunos, para ajudarem pessoas a terem a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje em dia. Muitos alunos me procuram perguntando, Eli, você não dá trabalho de consultoria, trabalho individual? Eu falo, não. Eu apresento um trabalho infinitamente melhor que eu orquestrar na sua aprovação. Eu tenho alunos do meu trabalho individual e que foram para o orquestrando a sua aprovação. Eu te asseguro que eles falam que o orquestrando é muito melhor. Sabe por quê? Porque você tem um material concreto, palpável e um acompanhamento direto comigo. Eu que sou uma pessoa extremamente acessível, quem sabe, quem tem entra em contato comigo sabe disso, que eu coloco tudo o que você precisa e pode procurar na dúvida ou no esquecimento para ser aprovado em concursos públicos. E nesse curso eu estruturei ele em 8 módulos, tá? No primeiro módulo, eu começo a trabalhar a sua mentalidade. Gente, é muito importante que a gente entenda o seu porquê de estar estudando para concurso público. A gente saiba conversar com o seu cérebro. A gente não está conversando com qualquer pessoa. A gente tem que saber a sua causa principal. Depois eu vou te ensinar a calibrar o mindset. Mindset, gente, é uma palavra muito em voga hoje em dia, mas é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente conseguir o nosso resultado. E daqui eu vou te apresentar ferramentas técnicas a respeito para você blindar-se, para você ter postura de uma pessoa que é aprovada em um grande concurso público, de um cérebro, de um campeão, gente. Tem muito hoje em dia pessoas que querem ter a tal da barriga tanquinho, mas não querem fazer abdominal. Tem muita gente, pessoas que querem ser auditor do CBF, mas não quer pagar a porra do preço. É isso que eu falo. Pague a porra do preço. Faça o que tem que fazer para ser aprovado. Você quer ser aprovado no auditor? Você quer ser concursado num bom concurso público? Faça acontecer. Pague o preço. Faça o que as pessoas fizeram para estar lá. E exatamente aí que eu mostro para vocês como eu fiz, tá? Depois eu mostro para vocês o planejamento e execução dos estudos. Eu vou ensinar você a fazer o seu próprio planejamento. E você executar, tá? Aqui eu apresento várias técnicas, aqui, várias técnicas de aprendizagem, várias técnicas de estudo ativo, como leitura, o que você deve estudar em sala de aula, fora de sala de aula, em cursinhos presenciais. Eu devo estudar por PDF, eu devo ir para o presencial, eu devo escutar áudio, o que eu devo fazer? Eu mostro para você se você deve grifar, ou se você deve soletrar, se deve ensinar. Eu mostro tudo para você, as melhores maneiras comprovadas de se aprender, inclusive as que eu usei, tá? Depois eu mostro para vocês como fazer uma prova. Pode parecer besta, mas muitas pessoas não sabem fazer prova. E eu, gente, eu posso confessar para vocês, em prova de CESP, todas eu fui para discursivo. E a gente é obrigado o quê? A gente ir para discursivo, a gente tem que querer ir
isso. Então, eu vou te ensinar como você vai fazer prova. Inclusive, aqui, eu ensino como fazer as principais discursivas, inclusive peça técnica para Tribunal de Contas, que é um concurso que está tendo bastante, né, relacionado com o Tribunal de Contas. Eu te ensino aqui como fazer discursivas. Depois eu ensino práticas de pré, durante e pós-prova, você vivenciar a sua prova. E vou depois falar como você lida caso você não seja aprovada naquele concurso público, que eu chamo Dia do Chilique. Como você lidar com as reprovações, algo também que a gente hoje em dia tem muita dificuldade. E eu tive muita dificuldade, porque quando eu fui reprovada no concurso público que eu queria muito, que era analista do Banco Central, eu não tive forças para levantar. Eu simplesmente me senti a pessoa mais abandonada da face desta terra, mais inútil e burra, desassistida. Então, eu não tinha forças para fazer diferente. E aqui eu vou te mostrar como você vai resgatar essas forças e vai se fazer diferente, vai se mostrar diferente durante esse processo. E por último, nesse outro 8º módulo, nós vamos mostrar para você o grande finale, que é aquele dia que você tanto sonhou, que é o dia da sua aprovação, que assim como eu falei para vocês, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho 2 filhos, nunca tive um dia tão espetacular e tão maravilhoso, gente. E hoje em dia, gente, até uma pausa aqui, semana passada, a diretora da minha filha, ela foi demitida da escola, né, depois de 20 anos. E eu olhei assim, eu até falei com meu marido, assim, e falei assim, meu Deus, esse dia eu nunca mais passo. Deus é mais, sim, sabe? Esse dia eu nunca mais vou passar, gente. Exatamente isso, essa paz que eu queria que vocês entendessem. Tanto que é importante, você servidor é maravilhoso, mas essa paz de poder ter família, de ter poder qualidade de vida, de poder viajar no final de semana, de fazer o que se ama, que é dar aulas, igual eu faço. Dou aulas, dou isso aqui de hobby, porque eu amo fazer isso. Poder fazer tudo isso, gente. Gente, isso aí é a coisa mais espetacular, incrível que pode nos acontecer. Inclusive, desenvolver um projeto de vida, culinária que você seja. Tinha uma aluna minha que queria comer sushi todo dia. Isso daí, gente, é coisas assim, coisa que o serviço público traz para você. Então, é exatamente isso que eu quero te mostrar como você consegue. Além do que eu falei dos módulos, desse passo a passo, no Orquestrando, eu apresento para vocês 4 bônus, tá? Além de surpresas, né? O bônus 1 é como escolher um concurso público. Por que eu criei esse curso dentro de outro curso? Porque uma grande dificuldade, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu não sabia qual concurso escolher. Então, exatamente por isso, eu escolhi esse daqui, fazer esse curso, é um infoproduto que a gente chama de como escolher um concurso público. E também aqui você vai ter ferramentas para você decidir. Por quê? Porque eu vejo também muitos alunos que passam no bom concurso público, por exemplo, de auditor da Receita Federal, que vai para a fronteira do nosso país e entra em depressão profunda. Porque nada pior do que fazer aquilo que não se gosta. Então é muito importante que você tenha clareza. Lembra do nosso cérebro, lembra que ele quer clareza, ele não quer escuridão. Então a gente tem que saber qual concurso que realmente a gente quer. A gente tem que ter certeza daquilo que está estudando anos a fio, chega lá e é infeliz pro resto da vida. Não precisa disso. Depois nós vamos falar como é a vida de auditor. Eu vou falar como é que é um pouco da minha vida, tá? Então vocês vão entender como é que é meu dia a dia, quanto que eu ganho, se vocês já não sabem, né, no portal da transparência, que eu tenho férias, 2 meses de férias por ano, tem várias regalias, trabalho só à tarde, então tem várias características de como é a vida do auditor. Vocês vão ter bônus também, que é uma aula ao vivo por mês comigo. Eu sempre trago assuntos temáticos para abordar as necessidades de todos os meus alunos através de aulas, porque eu amo dar aula, amo ensinar, amo aprender, e é assim que eu me divirto aprendendo com vocês. E todo mês eu apresento uma aula ao vivo para os meus alunos, que sempre fiquem gravada, caso, inclusive, não consiga assistir naquele horário. E o bônus 4 seria a comunidade do Telegram, que é uma comunidade que eu criei inicialmente, eu tinha criado no Facebook, mas muitos alunos não estudam pelo Facebook, né? Não tem contato com o Facebook, não tem acesso.
E eu preferi criar no Telegram, que é muito importante que a gente tenha essa comunidade tão fundamental. Eu vou pedir uma licença para vocês a respeito da comunidade que o Alisson falou, da nossa comunidade. Ouvir a experiência de cada um, as histórias de vida, saber que temos muitas dificuldades em comuns. Isso ajuda a entender que não estamos sozinhos. Muito obrigada pela comunidade do Orquestrando a sua aprovação. O Alisson que falou isso, e a importância da comunidade de a gente estar presente, mas principalmente o que eu acho mais importante, que eu vejo, que os alunos mais falam da nossa comunidade é o acesso comigo, tá? Tem o acesso direto comigo e eu respondo super rápido, assim que eu vejo, eu já respondo bastante por áudio, justamente para vocês escutarem a entonação da minha voz. Então, esse acesso, essa consultoria que vocês talvez quisessem, né, de forma individual, isso é obtido na nossa comunidade de maneira muito amplificada, através da energia da aula ao vivo e da nossa comunidade, que às vezes nós não temos uma família que nos apoie, mas nós podemos ter a nossa família cristã. E baseado em tudo isso, eu vou falar que é um investimento na sua vida. Gente, quando eu estudava para concursos públicos, eu fiz coaches, tá? Em diversos cursinhos, gastei rios de dinheiro, e justamente por isso que eu resolvi, este ano, eu demorei um certo tempo, este ano, para criar e estruturar através de um método. Eu ensinava aos alunos, como eu falei para vocês, tive vários resultados com eles, mas através de um método, de uma metodologia, eu consegui ter consistência e dar robustez naquilo que eu ensino. Exatamente por isso que eu procurei fazer um curso extremamente acessível para que as pessoas tenham a mesma qualidade de vida que eu tenho. E o principal, que seja de maneira rápida, que seja de maneira no próximo concurso. Então, como seria o investimento de maneira integral desse curso? Considerando os bônus 1 e 2, que seriam aqueles cursos, como decidir pelo concurso público, e como é a vida de ouvidor, cada curso daquele é no valor de 197, que representaria R$ 394. Uma aula ao vivo por mês comigo, da aula ao vivo, gente, é R$ 750. Ia ser R$ 2.250. A comunidade secreta é imprecificável. Talvez uma das coisas que a gente mais tem valor é a comunidade secreta. E o curso em si, com os 8 módulos completos, apresentando todo um passo a passo integrado, que eu te apresento todas as ferramentas através de várias e várias aulas práticas, seriam cerca de R$ 5.000. Esse curso geraria esse torno de R$ 7.644. Mas eu não vou aplicar este valor. Por quê? Porque eu quero que ele seja acessível. E justamente por isso, eu apliquei o valor neste curso, tá? Nessa turma, que seria a terceira turma do Orquestrando a sua aprovação, eu mantive o preço de R$ 997, que pode ser parcelado de 2 até 12 vezes. E eu quero que você entenda, exatamente neste momento, a importância de você estar investindo no seu processo de aprovação. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que muito mais do que isso, a sua vida pode passar, o tempo pode passar e você não conseguir o que você quer, tá? Então, a gente, às vezes, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que procurar ajuda, procurar-se ajuda, inclusive, de especialistas que possam nos ajudar. E eu te confesso, eu te asseguro, para mim o curso é independente, eu não dependo disso, pelo contrário, a gente faço isso com o maior amor do mundo. Eu só não me entrego de graça, porque tudo que é de graça, a pessoa não dá valor. E a gente tem que colocar um preço justo para que seja acessível e que a pessoa tenha resultado. Eu te garanto, a maior dificuldade de todos os meus alunos, aqueles alunos que tinham mais dificuldade de pagar o coach, que era muito mais caro que isso, tá? O meu coach gerava em torno de R$ 2.400 a cada, era 4 meses, né, de total dava R$ 2.400 na época. Tá? Eram as pessoas que tinham mais dificuldade, as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que têm o tal do resultado, tá? Então, você
colocar o tal do desespero, vamos dizer assim, jogar o chapéu para o outro lado do muro para ter qualquer tipo de resultado. Então, se você tem interesse em orquestrar a sua aprovação comigo, vai ser colocado aí para vocês no chat um link, basta você clicar neste link e você vai estar hoje na minha turma, vai ter acesso, inclusive, como decidir pelo concurso público. Você vai ter esse acesso exatamente a partir de hoje, a partir desse acesso, clicando no link que está sendo disponibilizados no chat para você. E, antes que eu me esqueça, tá? Que é o mais esperado para as pessoas, apenas as 10 primeiras pessoas que comprarem este curso nessa aula ou comprarem as vagas, apenas essas 10 pessoas que vão conseguir as discursivas corrigidas por mim. O que eu faço? No módulo 5 do Orquestrando, eu te apresento todas as técnicas possíveis e imagináveis de se fazer uma boa discursiva. Então, se você quiser uma discursiva corrigida por mim, os 10 primeiros alunos, é só clicar agora no link que está sendo no chat aí, que está sendo disponibilizado para vocês. Apenas os 10 primeiros, eu não abro mão disso, tá? Por quê? Porque a minha correção é feita linha a linha, com todo critério. Eu faço uma gravação em vídeo para você, eu faço uma correção em escrita para você, mas é justamente porque isso, para mim, a qualidade do que eu apresento é inegociável, tá? E se mesmo assim, baseado em tudo que eu te falei nesta aula, baseado em tudo que eu te apresentei, eu sou capaz de te entregar no curso, eu te dou uma garantia de 30 dias incondicional. E como é que funciona essa garantia? Você adquire o curso, tá? Se em 30 dias você vê que esse curso não é para você, tá tudo bem. O que vai acontecer? Eu devolvo integralmente o seu dinheiro de volta, tá? Integralmente. 30 dias. Você for olhar no mercado, eu te garanto duas coisas. Que não há curso melhor do que esse. Se você conhecer algum, você me apresenta. Eu desconheço curso que entrega tanto como o Orquestrando. E a segunda coisa é que dê tantos dias de garantia incondicional. Por que eu dou os 30 dias de garantia incondicional? Porque eu garanto a qualidade daquilo que eu entrego. Eu não tenho dúvida alguma do que eu estou entregando para você. E mesmo assim, se você estiver em dúvida, eu te dou as 30 dias de garantia incondicional. Então, se você quiser fazer mais uma vez parte do Orquestrando, é só clicar no chat aí que está sendo disponibilizado para vocês, para, inclusive, conseguir as nossas 10 discussões. E agora, está quase finalizando, gente. Você tem 3 opções. A primeira é continuar como está. Desfocado, desconcentrado, cabisbaixo, não tendo... Como eu disse para vocês, são medíocres, medianas. Elas não querem tomar um passo para conseguir o seu processo de aprovação. Se a segunda opção, se for sua, for de aprender a aprender, eu lembro que é aprender a aprender, fazer como eu fiz, aprender todas as técnicas possíveis e imagináveis de estudar, errar e acertar, enfim, até passar no concurso público, também está tudo bem. Se eu conseguir, você também consegue. Mas o que eu te falo em relação a essas opções? Eu tenho que te lembrar, um auditor, ele recebe no mínimo por mês 12 mil reais líquidos, tá? Em média. Em média. Tá lá no tribunal, eu acho que já entra com 16 ou 18. Tá? O que eu quero te lembrar? Multiplique 12 mil reais vezes 12. Tá? 144 mil por ano que talvez você está perdendo, fazendo essas etapas, deixando de orquestrar a sua aprovação comigo. Porque hoje tempo é a coisa mais valiosa que a gente pode querer. E além de tudo, mais uma vez eu te lembro, você não tem nada a perder. Por quê? Porque eu estou te dando 30 dias de garantia condicional. A gente vai continuar amigo. Eu nem fico sabendo. Que você, às vezes, não quero, eu quero sair do curso, eu nem ficaria sabendo.
Por que que os nossos alunos, eles não fazem isso? Porque eles querem a aprovação. Eles querem o que eu quero. Estar com você, te ajudar nesse processo. Te ajudar nesse processo que eu considero como a minha missão de vida. Quando eu estudei para concursos públicos, quando eu estudava, eu tinha todas as minhas dificuldades. Entrava para o banheiro para chorar. Eu várias vezes não entendia matérias como economia, contabilidade, constitucional, tudo. Eu rezava muito para Deus. Eu prometia para mim mesmo que toda aquela dificuldade poderia ser um dia resolvida e eu ajudaria pessoas a passarem em concursos públicos. Eu faria, conforme eu falei para vocês, isso de graça. Mas o meu grande desejo é te ajudar, é estar ao seu lado, é te monitorar nesse processo tão árduo, tão difícil, que pode ser muito mais simples se você for ajudar. E se você quiser isso, se você quiser a minha ajuda, eu estarei aqui de braços abertos, te esperando para ajudar. E se você entender que essa ajuda não é para você, depois de 30 dias, te garanto também, garanto que você pode continuar o seu caminho da maneira que você achar melhor. Se você achou que aquilo entendeu depois. É isso que eu quero. E para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez que você, mesmo não estando na turma do orquestrando na sua aprovação, embora eu queira que você esteja, eu quero que você revise a aula, pratique os 5 passos para ter o seu foco extremo. Que você, gente, mude hoje, a partir desta aula, que esta aula seja de um incentivo para que você tenha um basta, para que você se transforme, para que você tenha um foco extremo, que você blinde, você proteja o seu espaço atencional, para que você comece a orquestrar a sua aprovação. Claro que eu queria muito que fosse comigo, mas se não for, está tudo bem. Eu quero que você se transforme no sentido de ser protagonista do seu estudo. E sabe por quê? Porque vítimas não vencem. Decora isso. Fracassado, mediano, não passa em concurso público. Quem reclama da vida do professor, do valor, dos recursos e não fazem ação para se transformar em relação a isso, essas pessoas não vencem, essas pessoas não têm merecimento. Então, eu quero que te dar essa consciência nesse processo. Combinado? Muito obrigada e bora estudar. Mas eu vou te confessar que estarei te aguardando na nossa comunidade secreta. Uma excelente noite para vocês, uma excelente semana, uma semana abençoada para vocês e bons estudos. E até a aprovação.